beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão no INC Cursos, eu sou o Fabinho e essa é a terceira aula do curso de Desenvolvimento Web. Bom, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, nós estamos fazendo um curso de Desenvolvimento Web e aprendendo a utilizar as linguagens HTML5, CSS3, SES, Materialize, que é um framework front-end, PHP, que é uma linguagem de programação específica para desenvolvimento web, sites e sistemas online, e também framework Laravel. Não entendeu nada? Então faz o seguinte, clica no card que está aparecendo aqui para você acompanhar esse curso pela playlist desde a primeira aula e assim tudo que eu falei vai fazer sentido para você, tá certo? E se você não é inscrito, claro, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo e nenhuma live que fazemos aqui. Tá certo? Olha só, pessoal, nessa aula específica, a gente vai aprender a informar ao navegador, né, o browser, a quantidade de colunas que queremos disponibilizar na tela para exibirmos os nossos elementos. Que elementos? Textos, fotos, vídeos, formulários para serem preenchidos, todos os itens de um site ou de um sistema, ok? A gente precisa informar ao navegador como que as coisas vão ficar na tela, um embaixo do outro, um ao lado do outro. Então eu preciso falar quantas colunas eu quero. Se eu quiser colocar, por exemplo, 3 itens um ao lado do outro, eu quero 3 colunas. 2 itens, um ao lado do outro, eu vou querer 2 colunas, um para cada item e assim por diante. Para isso a gente utiliza o CSS Grid e é muito simples trabalhar com CSS Grid. Vamos ver. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, abrindo aqui o VS Code, a gente pode apagar o que nós fizemos na aula passada, foi só para testar. Eu posso apagar toda essa div aqui, ó, que tem esse texto. E eu vou apagar aqui no meu arquivo CSS tudo que está aqui também. Não tem problema, sem medo de ser feliz, tá? Seleciona tudo e apaga. O que eu vou fazer? Se vocês se lembram, eu falei na aula anterior que o CSS vai formatar visualmente todos os itens que colocamos aqui no CSS. Ou melhor, no HTML. E para isso a gente precisa identificar cada elemento. Então eu vou criar uma div aqui. Se você não sabe o que é div, é porque você não acompanhou as aulas anteriores. Então, volta para as aulas anteriores e estuda direito. Olha só, eu vou criar uma div e eu vou identificar essa div com uma classe. Ou seja, vou criar uma div e vou dar uma classe com um nome para essa div. Olha como é simples. Digitem aí comigo. Ponto container. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Aperta a tecla Tab. O que ele fez? Ele criou uma div e atribuiu uma classe a essa div com o nome de container. Pode ser o nome que você quiser. Tá? Cachorro quente, sorvete de morango, o que você quiser. Claro, tem que ter coerência com o que você está fazendo. Essa div vai servir como se fosse um container mesmo que vai armazenar várias outras informações, várias outras divs. Por isso esse nome, ok? Ele já fechou aqui a div para mim, eu vou dar um Enter, só para poder ter mais espaço aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar 3 Enters aqui. Pronto, só para ficar mais espaço e ficar até mais fácil de vocês lerem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar mais 3 divs, porém, elas vão ter um outro nome de classe, e não um container. Vamos entender da seguinte forma. Nós temos um container, que é essa div aí. Dentro desse container, eu vou ter 3 itens aqui dentro. Olha como é simples. O que eu vou fazer? Eu vou criar, então, 3 divs, e o nome da classe dessas divs vai ser item. Então, o que eu vou fazer? Ponto item vezes 3. Por que vezes 3? Porque eu quero 3 divs. Então, ó, aperto agora a tecla Tab, ele já cria toda a estrutura para mim. Claro, você pode digitar isso aqui manualmente. Sinal de menor, div, class, igual, abre e fecha aspas, item, sinal de maior. Sinal de menor, barra, div, para fechar. Mas para quê, né? É só usar os recursos do VS Code a nosso favor, tá certo? Beleza. O que temos aqui? Um container principal armazenando 3 itens dentro dele. Pensa sempre assim que fica fácil entender. Vamos agora lá no nosso arquivo style.css, mas não se esqueçam dessas 2 classes, container e item, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que eu quero formatar aquela classe container, ou seja, aquela div que tem a classe container. Como que eu pego aquela classe container do HTML aqui no CSS? Simplão. Ponto container. Já era. Peguei. Abro e fecho chaves. Vou dar um Enter aqui para ter o espaço para eu digitar aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou informar ao CSS que eu quero utilizar o sistema de grid do CSS, que é o sistema de linhas e colunas. E é muito simples. Eu uso aqui a propriedade display, então é só digitar display, 2 pontos, grid.
ponto e vírgula no final. Eu coloco ponto e vírgula porque na linha de baixo eu vou digitar mais códigos. Então eu preciso finalizar cada linha com ponto e vírgula. Beleza? Agora é onde nós vamos especificar a quantidade de colunas que nós vamos disponibilizar na tela. Como que a gente faz isso? Digite a seguinte propriedade: grid template columns. Dessa forma, as palavras separadas por hífen. Se você tiver dúvida nos seus estudos, podem ver que quando você começa a digitar o nome da propriedade, o próprio VS Code já vai dando as opções para você ali. Então é só apertar o Tab, Enter, ou simplesmente digita tudo. 2 pontos. E agora é que está o X da questão aqui. Eu tenho lá no HTML 3 divs, lembram? Então tenho 3 itens, fácil entender. Se eu quiser esses 3 itens, aquelas 3 divs, uma ao lado da outra, imagina que tenha 3 textos ali dentro, um em cada div. Eu quero os textos um ao lado do outro. Já deu para entender mais ou menos, né? Então eu vou querer 3 colunas. Se eu quero um ao lado do outro, primeira coluna para a primeira div, segunda coluna para a segunda div, terceira coluna para a terceira div, um fica ao lado do outro. Como que eu faço isso? Eu tenho que especificar aqui no Grid Template Columns o tamanho que cada div daquela, que cada coluna vai ter na tela. Olha como é fácil. Nós temos 3 formas de fazer isso. Nós podemos utilizar a unidade de medida fixa, que é em pixels, px, unidade de medida relativa, que é com porcentagem. Por exemplo, eu quero 10% da tela, eu quero que essa coluna ocupe 30% da tela, e assim por diante. E temos também a unidade de medida fracionária, que é a mais utilizada e é a que eu mais uso. Ou seja, o tamanho que você vai especificar vai dizer qual a fração de espaço que vai ter na tela. Vamos começar com a unidade de medida relativa, que é em porcentagem. Fica mais fácil. Olha só. Eu vou dizer que a primeira coluna eu quero que tenha, por exemplo, 20% da tela. Então é só digitar 20%. Simples. Só que aqui eu informei o tamanho da primeira coluna. Eu tenho mais 2 itens lá, que são as outras 2 divs. Então quero 20% também. Dou espaço. Terceiro, 20% também. É simples assim. Pronto. Já determinei que eu quero 3 colunas. Como que eu sei que são 3? Porque eu coloquei 3 informações. Ok? Vou dar mais um Enter aqui, porque agora eu quero que cada coluna dessa fique um pouquinho distante uma da outra para não ficar colado. Então, eu vou utilizar a propriedade chamada gap, é para isso que ela serve, 2 pontos, e agora eu vou utilizar uma outra unidade de medida, não vai ser em porcentagem, só para vocês verem que funciona. Eu vou usar a unidade de medida fixa, que é em pixels. Então, vou usar, por exemplo, 10 pixels, então eu coloco 10 px, ponto e vírgula. Ok, se eu voltar aqui no navegador e atualizar, visualmente não vai acontecer nada, vai ficar uma tela em branco. Isso daqui é da aula anterior, tá? Se eu atualizar, vai apagar isso daqui, porque nós apagamos no HTML. E como eu disse, não tem nada aqui na tela, porque nós temos apenas divs vazias lá no HTML. Muito bem, vamos manter vazias mesmo, sem nenhum texto, sem nenhum conteúdo, só para a gente ver como que funciona o sistema de grid do CSS. Como eu faço então para enxergar aquelas divs e ver se realmente está funcionando o meu sisteminha aqui de grid? Eu vou colocar uma cor de fundo para cada uma daquelas divs lá que tem a classe item. Por isso que eu identifiquei essas divs aqui. Ó. Vamos voltar no HTML. Eu tenho aqui 3 divs vazias. Eu poderia não ter colocado nada, nenhuma classe aqui. Só que eu preciso formatar ela. Eu quero dar um estilo para ela. Colocar uma cor de fundo azul, colocar uma altura ou um espaçamento interno, uma margem. Então eu preciso identificar com uma classe que eu dei o nome de item. Beleza? Fácil entender. Então vamos voltar no CSS. E como é que a gente pega uma classe? Da mesma forma que pegamos ali a classe container. E o nome dela é item. Então vamos lá. Ponto item. Abro e fecho chaves aqui. E beleza. Eu vou colocar uma cor de fundo. Background color. Vimos essa propriedade na aula passada. Opa, saiu o background com 2 R's aqui, ó. Background color. Muito bem. 2 pontos. Eu vou usar um tom de azul aqui, ó. Steel Blue. Só copiem, tá? Não se atentem agora com nomes de cores. Nós vamos ter uma aula específica para falar só de cor aqui, tá? Vamos lá. Steel Blue. Eu quero agora colocar uma margem dentro daquela div. Margem todo mundo sabe o que é. Uma margem. Margem da esquerda, da direita, em cima e embaixo. Só para ficar um pouco maior e a gente conseguir enxergar aquilo lá na tela. Então, eu vou colocar aqui a propriedade chamada padding, que trabalha com as margens internas de um elemento. 2 pontos. Vou colocar aqui, por exemplo, 20 pixels.
Percebam ó, que aqui eu já estou usando pixel também, igual aqui em cima. Ó. Não estou usando unidade de medida relativa, que é porcentagem. Nem se atenta com esses nomes, tá? Faz assim, ó, fixo e porcentagem. Pronto, mais fácil, tá? Vamos voltar aqui no navegador e atualizar. Olha o que nós temos. Nós temos o quê? Ó? 3 divs. Esses itens azuis aqui são aquelas 3 divs que nós colocamos. Não tem texto nenhum, mas colocamos uma cor de fundo num tom de azul para a gente poder enxergar. Lembra da propriedade gap, que é essa aqui, ó, do meu container? Eu acrescentei 10 pixels de distância um do outro. Então ele ficou um pouquinho distante aqui, tá vendo? Para a gente poder saber o que é o que. Senão ficar tudo junto e a gente vai pensar que era uma coisa só. E eu informei que eu queria o quê? Eu queria 3 colunas, certo? Vamos voltar aqui para recapitular, olha só. A primeira coluna eu quero 20% do tamanho da tela, a segunda a mesma coisa e a terceira a mesma coisa. Se eu somar tudo isso aqui vai dar o quê? 60%, ok? Então eu tenho ainda mais espaço na tela. Uma tela inteira tem o quê? 100%. Então vamos aumentar aqui, por exemplo, essa aqui. Vou colocar 40%. 40 com 20 dá 60%. Com mais 20 aqui vai dar 80%. Ainda vou ter mais espaço na tela. Isso aqui é só para a gente ver como funciona, tá? Vou atualizar. Podem ver que a primeira e a segunda colunas, elas têm o mesmo tamanho, 20% e 20%, porém a terceira coluna tem o dobro do tamanho que eu coloquei 40%. Deu para perceber como que funciona? E é aqui que vai ser o espaço para eu colocar o que eu quiser. Até o momento, uma div vazia só para a gente ver como funciona. Vamos trocar aqui para a gente ver a outra forma de nós especificarmos. Vamos usar a unidade de medida fixa, igual eu fiz aqui com pixels, tá? Vamos dizer que eu quero que a primeira coluna tenha 100 pixels de largura, a segunda também, mas a terceira eu quero que tenha 500 pixels de largura, ok? Não estou usando agora a unidade de medida relativa, que é em porcentagem. Não vai ocupar a porcentagem da tela. São tamanhos fixos, ok? Então, voltando e atualizando, o que nós temos? Olha só, 100 pixels e aqui 500 pixels, ok? Fácil de entender. Agora, qual que é a diferença? Só para vocês entenderem, pessoal, eu vou diminuir aqui a tela. Eu vou estreitar, e podem ver que essas divs elas não diminuem, as colunas não diminuem, tá? Ela só cortou a tela. Se eu clicar aqui nessa barra de rolagem, ó, tá vendo? Permanecem do mesmo tamanho. Mas, vamos voltar aqui com unidade de medida relativa só para vocês verem. Eu vou colocar, por exemplo, 20% da tela, 20% aqui também e 40%. Qual que é a diferença? Opa, é 120 não, aqui é 20. Qual que é a diferença, pessoal? Se eu atualizar, o que vai acontecer é que o tamanho dessas colunas vai se ajustar ao tamanho da tela. Ela não vai extrapolar igual o exemplo anterior. Olha só, eu diminuo, o conteúdo diminui também. Isso porque eu usei unidade de medida relativa, ou seja, em porcentagem. O que eu sugiro que vocês façam agora é alterem os números, ok? Que vocês colocaram lá junto comigo, tanto em pixels como em porcentagem, para vocês verem o resultado que vai aparecer aqui. E na próxima aula, a gente vai começar a colocar conteúdos mesmo aqui dentro para vocês verem como é que funciona. Beleza? Na próxima aula, então, a gente continua.